Boa tarde de salvação em Cristo Jesus, aos amados irmãos. Hoje eu quero compartilhar uma palavra da parte de Deus com os amados. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, os teus celeiros, o teu trabalho. Que você seja próspero, que você cresça na presença de Deus, né? Que você venha ter aliança com o Senhor, né? Porque Jesus está voltando. Outro dia eu fiquei muito triste, né, de saber que o rapaz tentou se suicidar e se jogou em frente da carreta aqui, né, mas graças a Deus está em estado estável, mas está arriscado perder uma perna e está arriscado perder a outra também, né. Isso é sinal dos tempos que o amor de Deus, né, está se esfriando, né? Que a palavra de Deus está se cumprindo. Que eu até fiquei me perguntando, né, para o parente dessa pessoa que me deu essa notícia, né? Será que não tinha uma pessoa na rua, um próximo desse rapaz, um crente, um ateu mesmo, um à toa, para não impedir o rapaz de tentar se matar, se suicidar, falar do amor de Deus, da misericórdia? Eu fiquei assim, falei assim, meu Deus, Jesus, verdadeiramente, o amor de Deus está se esfriando, a palavra está se cumprindo, que triste isso, né? A gente sabe que a palavra de Deus se cumprirá, né? Mas triste saber que não tinha uma pessoa, que teve pessoas para filmar o acidente, mas não teve pessoas para impedir. Misericórdia, sabe? Isso mexeu muito comigo, ainda mais depois da palavra que eu ministrei na igreja, né? Que Jesus, que eu tô com tempo, entre aspas, né? Que eu tô de férias, tem que buscar o Senhor, né? Com força, né? Orar de madrugada, ler a palavra. Eu comecei a ler a Bíblia, né? E parei, né? E assim, eu me toquei que eu preciso trazer atada, né? Porque quando a gente ministra uma palavra, a palavra é uma espada, né? Ela tem dois gumes, né? Corta para lá e para cá, né? Então a palavra cortou mesmo para mim, entendeu? E eu retornei aqui a ler a Bíblia, né? E eu botei no meu coração que eu vou ler a Bíblia todo dia, pelo menos 3 capítulos, porque às vezes eu leio um capítulo, eu leio um versículo, mas não estudo, assim, não me aprofundo, entendeu? É assim, como se fosse quando a gente se acostuma, né? O hábito de fazer que a gente faz, lê um versículo, lê um capítulo, presta um culto ao Senhor, um culto racional, mas não é isso que Deus está querendo, não. Deus está querendo que nós nos aprofunde na sua palavra, que nós mergulhemos, que nós nos enchemos, sabe? Para quando acontecer um negócio desse, né? Assim a gente entrar com a nossa mão de misericórdia, com o nosso amor, com a nossa palavra temperada ali, que vai surtir efeito, porque a palavra de Deus, ela não cai no chão, ela antes apraz aquilo que Deus determinou. E eu falei na minha ministração, né? Que às vezes as pessoas entram assim, tá triste, chorando, assim, tá meio agitada, a pessoa pensa que a pessoa tá endemoniada, mas às vezes a pessoa tá só triste, abatida, tá com depressão, a pessoa precisa só de um abraço. Mas às vezes as pessoas têm medo de chegar perto, sabe? Eu fiquei triste com isso, e a palavra, assim, também me constrange, a palavra que eu ministrei, ela me constrangiu também, porque se a palavra ela não te constrangir, ela não faz efeito. Se a palavra for só de vitória, que você vai receber chave de carro, de casa, que Deus vai abrir a porta, que isso, aquilo, sabe? For só vitória, você entra e sai da mesma forma, você fica contando, muitas vezes você recebe, porque Deus assim o quer fazer, né? Porque a vontade de Deus, ela é perfeita e agradável, mas muitas vezes Deus quer nos constranger mesmo, nos confrontar. E antes de confrontar, né,
na ministração, Deus confronta, sabe, que eu fiquei agoniada, olha, à noite eu não dormi do sábado para o domingo direito, fiquei com dor de cabeça, sabe, assim, e no outro dia eu fiquei ansiosa, sabe, assim, doida para chegar logo à noite, para acabar, entendeu, para passar, mas eu vi que as pessoas ficaram impactadas, sim, né? Porque talvez pela minha aparência, pelo meu jeito, né? Eu não teria uma palavra tão que fosse bater assim, né? E aqui em Mateus 5:13, eu quero compartilhar com os amados irmãos, né? Que eu já estou aqui, vou ler, né? Vou estudar aqui, vou fazer aquilo que Deus determinou no meu coração, né? Em Mateus 5, versículo 13, diz assim: os discípulos, o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Ora, o sal vier ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois luz do mundo. Até o 16. Vós sois luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, que alumia todos os que encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Amém? Aqui, né, no rodapé da Bíblia, tá assim, né? Tanto o sal como a luz são forças que mudam permanentemente, em meio estranho. O sal dá sabor, retarda a decomposição, somente se estiver puro. O cloreto de sódio é um componente estável, que não pode perder a sua salinidade, mas pode perder sua eficiência. Quando diluído, isso se aplica aos cristãos, como no mundo tem uma expressão usada. Quem está na chuva é para se molhar. Isso quer dizer que nós temos por obrigação ser sal, que o tempo de ser cloreto de sódio temperar, e a nossa obrigação é ser sal, que tempere, e não ser cloreto de sódio, porque nós optarmos por seguir Jesus, ser semeadores de boa nova. A luz, ela simboliza a pureza, a revelação divina. Se você está retardando o seu chamado, João 8,12 diz, né? Jesus é a luz do mundo, ele disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida que é Jesus. Nós somos chamados para ser sal e luz, assim como Jesus, ele nos diz na sua palavra para sermos seus imitadores. Amém? Que os irmãos possam meditar, né? Na palavra do Senhor e possa trazer atada no seu coração, né? Porque é de grande valia, né? Para a nossa alma, num momento desse de dificuldade, de acontecimento, nós estejamos prontos a estender a mão para o nosso próximo, abraçar aquele que precisa ser abraçado, né? Porque nós somos o quê? Sal e luz da terra. Jesus é a luz do mundo que habita dentro de nós. E nós não podemos esconder essa luz. Que os irmãos possam meditar melhor na palavra do Senhor Jesus, porque há um processo, né? Entre os céus e a terra, há um mistério entre os céus e a terra. E os segredos o Senhor só revela para os seus. Então, que nós possamos ficar, né, atento à palavra do Senhor Jesus. Amém? Que os irmãos fiquem com essa palavra na tarde de hoje e que Jesus te abençoe, né, a
a tua família, os teus celeiros, a tua casa, né? Abençoe a tua caminhada, a tua jornada, por onde você for, por onde você andar, você possa falar do amor de Deus, porque é Ele que salva, que liberta e que nos leva para o céu. Amém? Estava tirando aqui, era um carrapichinho, né? Porque hoje eu fui lá mostrar lá a propriedade para o pedreiro, né? Para o rapaz que se prontificou a me dar uma mão, me dar um auxílio, né? E eu levei um tombo lá, caí, né? Meu cabelo ficou cheio de carrapicho. E depois eu fui plantar ali uma mudinha de maracujá no terreno do meu irmão também. Levei outro tombo. Eu falei, caramba. Aí a vizinha me chamou para ir para academia, né? Lá no posto de saúde, né? 60 a mais. Falei, não vou não, porque eu já levei 2 quedas, né? Aí eu vou me fazer esforço, né? Mas só que as quedas foram tudo de câmera lenta. Mas caí, né? Mas tá tudo na mão de Deus, né? Há um propósito entre os céus e a terra e a gente não sabe, né? Amém? Que Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus, meus amados.